Oi pessoal, eu me chamo Ana Luísa e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o treinamento que acontece em Nova York. Eu vim pela agência Au Pair in America, mais conhecida como Apia e representada no Brasil pela Experimento. E uma das coisas que me levou a escolher essa agência foi o treinamento que acontece em Nova York. E quando chegou a minha época de embarcar, eu tava com muitas dúvidas e não tinha muitas coisas na internet que esclarecessem as dúvidas que eu tinha. Eu não achei conteúdos no YouTube pra isso e enfim. E eu resolvi gravar esse vídeo pra esclarecer essas dúvidas. Vocês também me mandaram algumas perguntas e ao longo do vídeo eu vou contando pra vocês como foi a minha experiência. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e vem comigo. Tá, o que é esse treinamento? Onde, quando, como que ele acontece? A Apia tem um calendário que ela fornece todos os embarques que vão acontecer durante o ano. Então, quando eu vim, eu tinha 3 opções de data, que a minha host family me deu, e todas elas caíam num domingo. O embarque da Apia acontece no domingo. Então, eu embarquei no domingo e cheguei cedinho na segunda em Nova York. Nós vamos direto para Nova York e só depois nós temos contato com a Host Family no terceiro dia que nós estamos aqui nos Estados Unidos. Outras meninas também embarcaram junto comigo, então eles concentram os embarques num dia só e não tem só brasileiras, né? Comigo no mesmo avião tinha acho que cerca de 8 meninas. Inclusive, uma sentou do meu lado, a gente fez amizade, a gente já. É muito legal porque a Apia também fornece no application um nome com todas as pessoas que vão embarcar no mesmo dia que você. Então a gente já teve contato antes desse dia do embarque, a gente já tava conversando e aí apareceu essa opção para ela de mudar o assento e ela mudou pro meu lado e foi super legal ter companhia. A gente conversa até hoje. Nesse período da segunda até o dia que a gente vai para casa da Host Family na quarta. Gente, só um parênteses aqui. Eu moro no basement e as crianças estão aqui em cima, então se vocês escutarem, ó, tô escutando um choro agora, é por conta disso, tá? Então só relevem. O hotel que a gente fica em New Jersey, não fica em Nova York, mas é super próximo do aeroporto. Acho que a gente não gastou 10 minutos de van pra chegar no hotel e também fica super perto de uma estação. Eu não lembro exatamente quanto a gente gastou de Uber, mas a gente foi em 5 pessoas. Então a gente dividiu e deu tudo certo. E foi super pertinho da estação para pegar o trem para Nova York também. Acho que a gente gastou uns 40 minutos nesse processo todo. E a gente chega na segunda e os brasileiros são os primeiros a chegar no hotel. Então o nosso voo é o que chega mais cedo. Acho que também talvez seja o mais perto. Tem meninas que ficam mais de 15 horas no voo. E a gente não teve conexão, enfim. Então foi super rapidinho. A gente chegou no aeroporto, era 5 e pouco. Eu tenho um vlog aqui no canal que mostra todo esse processo de chegando no aeroporto, indo pro hotel, com o horário e tudo certinho. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha por lá, pra saber mais detalhes. Mas a gente chega na segunda-feira e vai pro hotel, mas até passar na imigração e tudo mais, a gente chegou no hotel, era perto das 8 horas. Quando a gente chega no hotel, nós vamos até a pessoa que fica responsável por a gente lá, né? É uma responsável da Apia, uma funcionária. E aí ela explica pra gente como que vai funcionar, enfim. E nesse horário que a gente chega, o quarto ainda não tá disponível. Pelo menos os nossos quartos não estavam, de ninguém. Então a gente chegou e a gente podia tomar café, né? Esse horário ainda estavam servindo café, então a gente pôde tomar café. Mas teve algumas pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde e elas não conseguiram tomar café porque já tinham parado de servir. Então, na segunda-feira, nós estamos livres para curtir do jeito que a gente quiser a cidade ou ficar no hotel, enfim. Tem um shopping na frente do hotel, então teve muita gente que foi para lá, mas eu já vim com a intenção de estou em Nova York, não estava em Nova York, né? Mas tipo, estou perto de Nova York, eu vou aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco da cidade. Só que, pro meu azar, estava chovendo, então a gente não conseguiu fazer muita coisa. E assim, eu estava muito cansada também. Eu não consegui dormir direito no voo, toda a questão da ansiedade, enfim, eu estava exausta. Então,
Por fim, não consegui turistar e fazer as coisas que eu tinha planejado, mas eu conheço meninas que vieram e estava o tempo estava bom, não estava chovendo, e elas conheceram muita coisa. Então, é tudo uma questão de planejamento, assim. Eu não vou falar pra vocês o conteúdo do treinamento, porque eu acredito que eu nem possa fazer isso. Eles não permitem o uso de celular e eles deixam bem claro que não pode fotografar nada do conteúdo do treinamento, e, enfim, publicar em redes sociais. Então, o conteúdo em si eu não vou citar nesse vídeo, mas eu achei importante. É importante ressaltar e falar coisas que parecem óbvias, mas às vezes não são, pelo menos não pra todo mundo. E eu tô vendo, eu deixei aqui uma colinha pra eu não esquecer das coisas importantes que eu preciso falar, né? É cansativo, mas é importante. E ele acontece na terça-feira. Então, segunda-feira nós estamos livres pra curtir do jeito que quiser a cidade, enfim. Não tem hora pra chegar no quarto ou algo assim, mas eles falam pra ser responsável, né? Enfim. E aí na terça-feira começa cedinho o treinamento. Acho que era coisa de 8 horas, todo mundo tinha que estar na sala. Foi tipo num auditório que aconteceu, no próprio hotel mesmo. Então a gente não precisa se deslocar pra outro lugar pra fazer o treinamento. Ele acontece ali no hotel mesmo. Então, na terça-feira tem o treinamento, é bem cansativo, assim. A instrutora é uma querida, ela tenta não falar tão rápido, ela isso ajuda um pouco na compreensão. Tem os slides com fotos, enfim, que vai auxiliando também. Mas é bem... É como se fosse um curso mesmo ali, sabe? E tem pequenas pausas pra beber água e ir no banheiro. E depois do treinamento, nós fazemos um tour por Nova York, que foi muito divertido. Um ônibus busca a gente no hotel e leva a gente pra Nova York e vai parando nos lugares. Isso eu também mostro no outro vídeo. Eu mostro como foi em cada ponto, enfim. E no terceiro dia, cada um toma o café da manhã e partiu casa da Host Family. Cada menina tem o seu horário pra sair, enfim, mas todo mundo tem que sair do quarto até às 11 horas. Então, você pode ficar no quarto até às 11 horas. Essa menina que sentou do meu lado, a Maria Clara, eu lembro que ela ia pegar o trem pra casa da Host Family dela, tipo, 1 hora da tarde. Mas 11 horas ela não podia mais estar no quarto. Ela podia ficar ali no saguão do hotel, enfim, mas no quarto ela precisava liberar, como se fosse um check-out mesmo, que acontece nos hotéis, né? E tá, como é a alimentação durante o treinamento? Eu tinha essa dúvida também e... Enfim, eu também mostro no vídeo como que foi a minha alimentação, o que que eles serviam. Como eu disse anteriormente, na segunda-feira eles servem o café da manhã. O almoço eles não disponibilizam, então teve uma galera que foi almoçar no shopping, que fica na frente do hotel. Mas como eu fui pra Nova York, eu acabei comendo a famosa pizza por lá mesmo. Quase o tamanho da minha cabeça, a pizza era gigantesca. Eles avisam que tem a janta, isso na segunda-feira. Então na segunda-feira eles fornecem o café da manhã e a janta. Se eu não me engano, a janta é das 5h30 às 7h30, mas eu não tenho certeza. E na terça-feira eles fornecem café da manhã e almoço. Eles avisam pra levar dinheiro, porque a janta vai ser na rua, né? Vai ser durante o tour, é lá na Times Square. Então você pode escolher o lugar que você quiser pra jantar lá na Times Square, só que você que paga, né? O almoço, eles não fornecem a janta, somente o café da manhã e o almoço. E no terceiro dia, na quarta-feira, eles fornecem o café da manhã. Então, tem o café da manhã nos 3 dias, a janta no primeiro dia, o almoço no segundo dia e é isso. Ressaltando que o café da manhã do primeiro dia é só pra quem consegue chegar enquanto ele tá sendo servido ainda. Então, se você chegar, eu não vou saber falar exatamente o horário, mas se você chegar depois do horário que eles param de servir o café da manhã, você não vai ter direito ao café da manhã. É só enquanto eles estão ali servindo, é naquele estilo self-service, sabe? Eles deixam nos... Esqueci a palavra agora, mas fica lá disponível durante um período de tempo. Tá, e como que é a divisão dos quartos?
A gente dorme sozinho, a gente dorme com alguém, como que é? Os quartos são para até 3 pessoas e a divisão que a própria agência faz é deixar meninas que vão morar próximo ou no mesmo estado, enfim, as meninas que vão morar mais próximo, mesmo que isso seja um pouco distante, tipo 1 hora de distância, enfim, no mesmo quarto. Eu dividi quarto somente com mais uma menina, ela era japonesa e a gente não teve muito contato, assim, a gente não se conectou muito. Como eu falei que eu fui pra Nova York, quando eu cheguei, pra subir as coisas pro quarto, explicando melhor. Quando a gente chega, a gente pode deixar as nossas malas no auditório que acontece o treinamento e sair. E eles estão lá olhando as nossas malas, enfim, não acontece nada com elas. Quem foi pro shopping e voltou, assim que o quarto estava liberado, conseguiu já subir pro quarto. Agora, eu cheguei no hotel, já era mais tarde, já era acho que 5 horas, 4 e pouco, não lembro exatamente. Então, ela já tinha chegado primeiro que eu, aí eu peguei as minhas coisas, subi, enfim. Na hora que eu cheguei, acho que inclusive ela tava dormindo, aí eu fui, tomei banho, depois que eu consegui falar com ela. Mas acontece de, com algumas pessoas, a gente conseguir se conectar melhor e com outras a gente acaba não tendo tanta afinidade assim, né? E foi o que aconteceu, eu acabei não me aproximando tanto assim dela. Ela ia vir pra uma cidade próxima, eu nem lembro mais o nome da cidade, porque aqui tem muita cidade próxima. Nós não podemos trocar de quarto, então, eu quero ficar com uma amiga que eu fiz lá embaixo. Não pode. Eles deixam isso bem claro. Eles que determinam com quem vai ficar e precisa levar isso a sério. E são até 3 pessoas, né? E aí eles dividem por sexo também. Meninas com meninas e meninos com meninos. No hotel tem toalha, roupa de cama, shampoo, condicionador e sabonete. Então eu não usei essas coisas que eu tinha levado. Eu usei do hotel, eu não usei as minhas pra poupar mesmo. Porque foi um sacrifício fazer a minha mala. Eu ainda quero mostrar pra vocês esse processo, porque eu acabei gravando. Mas foi muito difícil fazer a minha mala pra trazer pra cá. E eu trouxe os meus shampoos da Eudora. Então eu tô poupando eles ainda, não usei. 2 meses que eu tô nos Estados Unidos ainda não usei os shampoos. Tô usando o que a minha Roche Family me deu. Porque é isso. Quando me der na telha eu uso. No hotel tem Wi-Fi? Sim, eu só não vou lembrar agora exatamente se tem senha, se precisa pedir a senha, alguma coisa assim, mas tem. E eu sei que foi super fácil de entrar, porque eu usei todos os dias e funcionava super bem em todos os andares. Eu estava no 2º andar, mas eu fiz amizade com um grupinho, né? E a gente ia no quarto uma da outra, a gente não pode dormir no mesmo quarto, trocar, algo assim, mas a gente ia buscar uma coisa no quarto uma da outra, enfim. E uma delas estava no 5º andar e funcionava super bem no hotel inteiro, assim. Isso não tinha erro. Uma outra dúvida que era uma dúvida que eu tinha e eu resolvi trazer pra vocês era como que ia ser a minha ida pra casa da Roche Family e, no caso, eu vim de trem. Como seria, né? E tem uma van que sai do hotel e vai pro aeroporto de meia em meia hora, se eu não me engano. Porque é um hotel que não tá só com a gente, né? É um hotel grande, de uma rede grande, um hotel bom. Então tem outras pessoas hospedadas também, não são exclusivos pra au pair. Então, ele sai de meia em meia hora e vai pro aeroporto. Dentro do aeroporto de Nova York tem um trem. E esse trem ele tá interligado, uma das estações dele é uma outra estação de trem, que foi lá que eu peguei. Eu não sabia disso, a gente descobriu na hora. Eu tava com a Ana Clara, foi uma das amizades que eu fiz. E ela pegou o mesmo trem que eu, graças a Deus que a gente tava junto, porque ela que foi tirar as dúvidas, que ela consegue se expressar melhor em inglês do que eu. E a gente tava muito perdida. Mas então, se você vai de trem, você vai pegar a van até o aeroporto, vai pegar o trem do aeroporto e vai descer na próxima estação, que aí é a estação que de fato você espera o seu trem chegar. E tem meninas que vão de trem, tem meninas que vão de avião e tem meninas que a própria Roche Family vai buscar lá no hotel. Eu acho que essa opção deve ser, tipo, muito legal.
né? Mas são meninas que vão ficar ali na região de Nova York mesmo. Eu não vi ninguém indo de ônibus e eu acredito que não tem essa opção, porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre. Uma dica que eu dou é: levem o que vocês forem usar durante o treinamento na mala de mão, se possível. Eu sei que tem coisas que não são possíveis de levar na mala de mão e talvez você queira acessar ali no dia do treinamento, enfim. Mas eu, por exemplo, tentei mexer o menos possível na minha mala de 23 quilos, porque logística, né, gente? Foi, nossa, muito difícil de arrumar essa mala, então não queria bagunçar ela ou algo assim. Então, separar roupa, pensar nessas coisas assim e já deixar na mala de 10 quilos pra ficar de fácil acesso mesmo. Eu consegui abrir a minha mala de 23 quilos e não me preocupar com o peso, porque eu ia voltar de trem. Mas, se você for de avião, ainda tem a questão do peso, enfim, que fica um pouquinho mais chatinho, né? Mais uma dica: levar em torno de 100 a 200 dólares. Eu levei 200 dólares no cartão da Nomad e 50 dólares em espécie, porque eu não sabia como seria. Mas no fim, eu gastei só, tipo, 80 dólares e eu nem tenho certeza se foi 80 dólares mesmo, eu acho que foi até um pouco menos. E isso inclui a alimentação, a minha ida pra Nova York, né, o trem, que é baratinho, não é muito caro. Eu comprei um boné durante os dias que eu tava lá e fui no shopping. E eu acho que foi basicamente isso, eu não gastei com muita coisa. Ah, comprei um chaveiro também em Nova York, eu acho que deu menos de 80 dólares, eu não sei porque eu tô pensando em 80 dólares. Mas, enfim, é importante levar uma quantia, mesmo que você não vá usar, mesmo que você não queira gastar ou não possa gastar, enfim, porque eu sei que o processo em si é caro e às vezes a gente não tem tudo isso pra levar. Mas eu já vi meninas que foram pegas de surpresa e tiveram que arcar com a mala quando foi pra casa da Roche Family, enfim, e aí acaba precisando de dinheiro, sabe? Então, imprevistos podem acontecer, é importante pensar em ter ali algum meio se alguma coisa acontecer, sabe? Então, é sempre bom levar uma graninha. Outra dica: aproveitem o primeiro dia pra turistar. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque você tá em Nova York, sabe? A gente vai estar em New Jersey, mas é do lado de Nova York. Vai pra Nova York, faz um grupinho de amigo. Essa é uma dica muito importante também. Façam amizades. Eu converso com o pessoal que eu fiz amizade lá até hoje e é legal porque a gente tá passando pelas mesmas coisas ao mesmo tempo, sabe? A gente passou pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. Tipo, na primeira semana tava todo mundo no grupo: meu Deus do céu, socorro, eu quero ir embora pro Brasil. Não me contaram que ia ser tão difícil, enfim. A gente tá passando pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. A gente chegou no mesmo dia na casa da Roche Family, sabe? Então, isso torna o processo mais fácil, digamos assim. Mas é divertido, é legal ter alguém ali. E a gente tá marcando até uma viagem juntos. Eu espero que esse reencontro possa acontecer em breve. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram e eu não esclareci ao longo do vídeo. E se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu não tenha respondido aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu tô de olho e eu respondo vocês, tá bom? E então, o treinamento, ele é só prático ou ele é teórico? Apenas teórico? Não tem nada prático assim. Eu acho que tem uma ou duas dinâmicas que a gente precisa se movimentar mais, mas não tem nada prático de, sei lá, um exemplo bobo assim, ensinar a colocar uma fralda num bebê, numa boneca, sabe? Não tem isso. É teoria, intensivão. E já aproveitando essa pergunta para uma outra pergunta que fizeram, é sobre o inglês, se tem algum tipo de suporte para pessoas que não entendem muito bem, enfim. E não tem, gente. Ali tem pessoas do mundo inteiro. Tinha, tipo, menina da África, tinha menina da Argentina, Itália, França, Alemanha, enfim, tinha gente do mundo inteiro. Japão. Então, são muitas línguas
e eles mantêm a mesma língua ali, que é o inglês. A gente conversa tudo pelo inglês, eles falam tudo em inglês. E eles meio que deduzem que as pessoas que estão ali têm um conhecimento, pelo menos intermediário. Então, você é você que é você e você, sabe? E aí não pode ficar usando o celular. Eu vou contar até um caso que aconteceu de uma menina que ela claramente tava tentando usar o tradutor, sabe? Durante o treinamento. Só que a gente não pode usar o celular. E aí a moça viu que ela tava tentando usar, só que ela tava tentando usar, tipo, gravando. E brigou com ela. Não brigou com ela, mas chamou atenção, né? Porque a gente não pode gravar nada, a gente não pode mexer no celular, enfim. Então, é uma dica que eu acho que eu já falei em outros vídeos e eu vou ressaltar. Vir com o inglês, pelo menos que você compreenda alguma coisa, que você não esteja totalmente crua. Isso é muito importante, não só pro treinamento, mas assim, pra experiência do intercâmbio, sabe? Existe algum tipo de avaliação ou prova no final do treinamento? Não existe, tá? É só ali o conteúdo que elas passam e é isso. Quantas au pairs participam em média? No dia que eu participei, tinha em torno, acho que de umas 50. Mas eu acredito que esse número varie. Que pode ser que tenha dias que tenha mais e tenha dias que tenha menos. Enfim, mas no dia que eu fui tinha em média umas 50 pessoas. É possível fazer amizades ou interagir com au pairs de outros países nesse período? Super possível, a gente fica a todo momento ali junto, né? Então fica todo mundo junto, mas geralmente fica separado por nacionalidade mesmo. Porque querendo ou não, a gente tem mais afinidade, né? Com as pessoas que falam a nossa língua, enfim. Então eu percebi que, pelo menos no meu treinamento, ficou muito dividido assim, brasileiras, espanholas, italianas, coreanas, enfim, cada uma tava ali no seu grupinho falando a sua língua e foi dessa forma. A gente até conversou no primeiro dia a gente foi com uma menina que ela era do Equador pra Nova York, ela tava com a gente. Então, foi legal ter esse contato com uma pessoa de outro país e é super possível. Os meninos bro pairs também participam do mesmo treinamento? Sim. Eles têm o mesmo treinamento, comem junto com a gente, enfim, não tem essa diferenciação. Só quando vai pro quarto mesmo, que os quartos são separados, meninos e meninas. Então eu acho que é isso, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se ficou faltando alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu tô de olho, eu respondo, tá? Ou pode me chamar no Instagram também, se você não quiser colocar aqui nos comentários, a gente conversa, não tem problema nenhum, eu adoro ter esse contato com vocês. E só reforçando que foi um momento enriquecedor pra mim, eu não me arrependi até agora, não me arrependi em nenhum momento. A escolha que eu fiz da agência, valeu super a pena ter o treinamento. Eu não viria pra cá sem ter essa possibilidade, a não ser que, sei lá, eu estivesse na data limite, de idade, enfim. Mas, pra mim valeu muito a pena ter o treinamento. E é uma etapa importante, antes da gente ter esse contato com a Host Family. A gente não chega já, tipo, direto, assim, sabe? Tem todo um processo, eu acho isso muito legal. A gente consegue tirar muito proveito do treinamento, por mais que ele seja cansativo, enfim, dá pra fazer amizade, dá pra conhecer Nova York, enfim, eu gostei muito e eu recomendo muito. Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir esclarecer alguma dúvida sua, curte, comenta, compartilha com as suas amigas que estão no processo também. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo, até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado.